Hoje nós fizemos a página 55 e 56 do caderno de atividade, né? E retoma o que nós estamos vendo sobre os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele em primeira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa. Eu é a primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Depois nós temos nós, vós, eles ou elas. Por que também eu começo dizendo que é a primeira, segunda e terceira pessoa? Porque na verdade está no plural, então não tem como ser continuação do singular. Então eu também tenho que dizer que se refere à primeira pessoa do plural, nós estamos se referindo a nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? Então é bem importante retomar esse assunto aí, tá? O pronome pessoal ele é muito importante. Então, por exemplo, se vocês quiserem se referir a mim, né, a Procláudia, né, vocês podem continuar a se referindo a mim com o pronome ela, né? Vocês podem utilizar em terceira pessoa do singular, né? Ela. Quem? Ela quem? A Procláudia. Ou seja, o eu representa a primeira pessoa, quem fala. Tu representa a segunda pessoa, ou seja, com quem se fala. E ele representa aí a terceira pessoa, né? Que é para retomar a palavra. Então, assim, vocês acabam usando o pronome o tempo todo, tá? Nós usamos pronome o tempo todo, pronome pessoal, né? Os pronomes aí, eles são super importantes aí para evitar as repetições, né? Se referir aí a quem fala, a quem se fala, né? E retomar as expressões faladas, né? E aí nós temos um quadrinho que diz assim, do Armandinho: o Dinho está namorando. Como assim? Ele é uma criança? Como pode? E você, todo tranquilo? Quem ele está namorando? A goiabeira do vizinho. Então, o que acontece aqui? O pai disse que o Dinho estava namorando, mas ele não terminou de falar, né? Ele não conseguiu se referir a quem ele estava namorando. E a mãe achou que ele estava namorando de verdade, né? Uma pessoa, uma menina, né? E aí ela já rebate dizendo, ele é uma criança, como pode? Você fica tranquilo assim? Aí ela já pergunta, quem que ele tá namorando, né? E aí o Dinho tá lá olhando tranquilo a goiabeira do vizinho, né? Então a mãe e o pai de Dinho não interpretaram a palavra namorar do mesmo jeito, como cada um interpretou. Então o pai, né, gente, ele interpretou namorar como ter um interesse por alguma coisa, ou seja, a goiabeira. Já a mãe entendeu que é ter um relacionamento amoroso por um bom tempo. Então teve essa confusão aí, né? Depois, identifique a quem os pronomes destacados se referem. Quando se diz lá, ele é uma criança, como pode? Ele quem? O ele está se referindo, o pronome ele está se referindo a quem? Que é o que está perguntando a quem? Está se referindo ao Dinho. Ele é uma criança, quem é uma criança? O Dinho, né, gente? E você aí todo tranquilo? A mãe está dizendo para o pai, né? Então, esse você se refere ao pai. Quem ele está namorando, né? Ele quem? O Dinho, né? É uma pergunta. Depois, na página 56, nós tínhamos um exercício que seria para vocês acentuarem aí as palavras, né? Se necessário, né? E aí vocês teriam que acentuar as oxítonas e as paroxítonas, né? E aí vocês teriam que acentuar sofá, maracujá, pará, chulé, vocês, paletó, giló, lápis e vírus. As outras não possuem acento, tá?
Depois, por que todas essas palavras foram acentuadas? Então, nós sabemos que todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Fizemos também a página do livro lá, 119. Leia as tirinhas do Agar e vejam que o autor também faz uso de palavras e de expressões que podem ser entendidas de duas formas. Então, diz assim: Oi, Helga, cadê o Agar? Ele tá no trono. O que um plebeu como o Agar tá fazendo no trono? Nunca vou me esquecer quando comecei a namorar a Helga. Havia muitas pedras no caminho de nosso namoro. Toda vez que eu aparecia, a mãe dela jogava pedras. Eu acabei de comprar esse apito para os patos, especial. O que há de tão especial nele? O vendedor disse que era para patos, que ouvem mal. Então, gente, os três aí tem efeito humorístico, né? Você acaba tendo duplo entendimento. Por exemplo, quando ele fala do trono, ele está querendo falar que estava no trono de um rei ou no trono na privada, né? Caminhos na pedra, pedras no caminho de verdade ou problemas, desafios no caminho, né? E o pato normal, de animal, ou pato como uma pessoa tola, né? E aí tem as perguntas para serem respondidas. Tá perguntando quais são as palavras e expressões. Quais são essas palavras e expressões? Do que? Tem que ler aqui em cima, né? Leia as tirinhas de Agar e veja que o autor também faz uso de palavras e expressões que podem ser entendidas de duas formas. Então, eu expliquei aí cada uma delas, que palavras que foram: o trono, pedras no caminho e patos, né? Então, é só colocar na A, trono, pedras no caminho e patos. Na B, que sentidos elas podem ter, né? Então, é o que eu estava falando. O trono, ele pode ter o sentido de trono do rei ou trono de privada, né? E no caso, pedras no caminho, também já tinha citado, né? Que pode ser pedra mesmo no caminho, pedras de verdade no meio do caminho, ou, na verdade, dificuldades que aparecem, né? Que a mãe acaba atrapalhando o relacionamento lá dele. E a questão do pato tem um mal entendido porque pode ser o significado de pato de verdade, né? O próprio animal, ou a questão de ser tolo, né? E é só escrever aí o que significa cada uma dessas palavras. E na C, a finalidade do uso dessas palavras e expressões na tirinhas é a mesma que na crônica A Avó Caiu na Piscina? Sim, né, gente? Porque nos dois gêneros textuais aí nós temos a questão aí da intenção de produzir humor, nós temos essa ambiguidade de entendimento, né? Esse duplo sentido na fala, né? Então acaba causando aí humor, né? Porque pode ter duplicidade aí no entendimento de cada pessoa, tem uma ambiguidade, né? Depois nós fizemos a página 119, né? E 120. Então, na 120 diz assim: leia outra tirinha para continuar estudando pronomes, né? Então aqui nós temos aqui as lesmas, né? Desenhada nas tirinhas aí. E tá escrito assim: Walter é muito lento. Aí passa 1, 2, 3, 4 quadradinho. A lesma não responde nada. Aí depois ela responde: ha, ha, ha. Só agora ele entendeu a piada. Notem que de personagem aqui nós só temos a lesma. Portanto, essa fala aqui, ó, só agora ele entendeu a piada, foi do narrador, né? Não tem mais nenhum outro personagem aqui. Então, nessa tirinha há diálogo? Não, né, gente? Isto é, há uma pessoa que fala e outra com quem se fala? Não. Ou há um narrador que relata os fatos, aí vocês vão colocar
que sim há um narrador que relata os fatos, porém não há diálogo porque só tem um personagem, ok? Na B, você acha que o Walter, a personagem da tirinha, é muito lento porque anda muito devagar? Também, mas também porque demora para entender aí as coisas, porque notem que o Walter só foi entender a piada um tempo depois. E a C, a quem se refere a palavra ele no último quadrinho. Então vamos no último quadrinho. Ha, ha, ha. Só agora ele entendeu a piada. Ele quem, gente? Walter, né? Está se referindo a Walter. Depois, nós temos aqui, você sabia? Ele é um pronome pessoal da terceira pessoa do singular. Então, nós temos eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, e ele, ou ela, né, terceira pessoa. Então, essa informação aqui está correta. É usado para retomar outra palavra ou expressão. Leia mais uma tirinha e continue aprendendo os pronomes. Aí nós temos aqui, né? Você viu? Você viu que, embora ao ar livre, sempre estamos entre essas paredes? Você tem razão. O que haverá do outro lado? Como pode ser somos nós, compreende? Nós, o que significa tudo isso? O quê? Então, notem aqui, ó, que aqui é como se essas margens aqui é como se fosse a parede, é como se separassem eles, né? Então, o que está perguntando na A? Quantas vezes o pronome você aparece na tirinha? Então, se vocês lerem aqui, vocês vão perceber que você aparece duas vezes, uma aqui e outra aqui. Aí vocês vão colocar na A duas vezes. A quem se refere o pronome você em cada ocorrência? Então, notem que não tem o nome dos pinguins aí. Então, a gente pode dizer aí que é o pinguim da direita e o pinguim da esquerda, né? Vocês podem colocar aí. Depois, na B, que paredes são essas de que fala o pinguim? São essas margens aqui, gente, ó, tá? Que separam eles ali. C, quem o pinguim da direita vê no quarto quadradinho? Você conseguiu desvendar esse mistério? Então, eles vê a própria imagem, né? Quem? Um pinguim que fala e o pinguim que está junto lá da cena, que é o colega, né? Então, aqui, vocês vão colocar lá, eles se vê e vê seu colega, tá? E na 3, releia o último quadrinho. Na frase somos nós, a palavra nós refere-se a quem? Quando ele fala nós, se eu falo nós, eu estou falando de mim e de mais alguém, certo? Então, no caso, eu e você, tá bom? Que são os dois pinguins. E aí nós temos o quadrinho embaixo, né? Que eu pedi para vocês ficarem atentos, né? Que tem de novo primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular eu, segunda pessoa do singular você, terceira pessoa do singular ele ou ela. Primeira pessoa do plural nós, segunda pessoa do plural vocês, terceira pessoa do plural ele ou elas, tá? Eu pedi para vocês ficarem bem atentos aí, para não esquecer. Não pode dizer aí que é quarta, quinta ou sexta pessoa quando nós nos referimos aí a nós, vocês e eles. Tem que ser primeiro, segundo e terceiro, porque já está no plural, não é mais singular, tá? Então, é bem importante aí. Então, essa foi a aula que nós tivemos de língua portuguesa hoje.